Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 31. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 até o 31. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, que apesar de mim o Senhor possa usar essa tua serva nesta tarde, princípio de noite, para louvor da sua glória. Que nem um tio, nem uma vírgula desta palavra se perca, e que tudo seja para edificação de cada um daqueles que o Senhor trouxe a este lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, eu estava nesses dias pensando naquilo que Deus faz, nos critérios de Deus, nos valores de Deus, na forma de Deus escolher cada um de nós e nos designar para fazer determinadas coisas no seu reino. Eu fico muito impressionada com isso. A cada dia que passa eu me sinto mais grata a Deus e me sinto mais perplexa com aquilo que Ele faz, com o critério que Ele usa para as suas escolhas. Se você me perguntar quais são esses critérios, eu não vou saber explicar isso, porque é algo que está apenas no coração de Deus. Ele aqui e acolá, Ele abre uma pequena cortina e permite que nós vejamos as coisas espirituais e possamos discernir essas coisas. Mas eu fico muito impressionada como Deus usa determinadas pessoas, que quando nós olhamos, dizemos, meu Deus do céu, como é que o Senhor usa aquela pessoa? Como é que pode? E parei para pensar no que vocês pensam, na maneira como vocês veem aquilo que Deus faz neste lugar. E é muito interessante porque eu não conheço duas cabeças mais confusas do que a minha. É impressionante. Quando eu me arrumo para vir para cá, eu normalmente pergunto à minha filha, ou pergunto às minhas noras, eu digo, olha, dá uma olhada, vê se eu estou com roupa pelo avesso, ou se estou com um sapato de uma cor ou de outra. Porque eu já saí assim. Certa vez, eu fui para um culto, minha igreja de origem foi a Presbiteriana das Graças, e certa vez, minha cunhada Sônia tinha feito um vestido para mim, e eu fui para a igreja, peguei os meninos, botei no carro e fui embora. Quando cheguei lá, ela que via tudo, lá de cima do coral, ela olhou para mim no meio da congregação e disse, não é possível, ela veio com o vestido pelo avesso. E é muito interessante isso. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode o Senhor usar uma cabeça feito essa? Mas sabe por que Deus faz isso? Para que a honra e a glória
sejam dele, não minha, mas de Deus. Amém? Amém. E lendo esse texto do apóstolo Paulo, me vieram todas essas coisas à mente. E aqui nós vemos o apóstolo chamando a atenção dos coríntios, porque era uma igreja, uma jovem igreja que tinha recebido muito de Deus e tendia a se ensoberbecer por aquilo que havia recebido de Deus. Havia muitos dons, era uma igreja que precisava ser mentoreada, porque por causa da natureza dos dons que havia recebido, ela se ensoberbecia e tendia a fazer cultos a celebridades, a personalidades, algo muito parecido com o que acontece hoje. Nós percebemos essa tendência na igreja contemporânea de se exaltar determinadas celebridades. As pessoas convidam pastores, não, aquele pastor tem nome, aquele é uma bênção, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, nós vamos chamar porque é um pastor que é uma celebridade. Celebridade é Jesus. A estrela da igreja é Jesus. E nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Nós somos usados apesar de nós. Apesar do sapato trocado, apesar das roupas pelo avesso, o Senhor usa para que a honra e a glória sejam exclusivamente de Deus. No Evangelho da Graça não há lugar para a vanglória pessoal. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, fomos restaurados, fomos regenerados pelo Espírito de Deus, para louvor da glória de Deus, e para que sejamos vasos em suas mãos, canais da multiforme graça de Deus. O Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades, o Senhor não se impressiona com os nossos títulos acadêmicos, o Senhor não se impressiona com os nossos nomes de família. O Senhor, Ele olha para os nossos corações. E nós precisamos ter isso em mente o tempo inteiro. Nós tendemos a exaltar pessoas. Não faça isso, meu irmão, em nome de Jesus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que recebemos e tudo que fazemos é para louvor e honra do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio texto que nós lemos, se você ler um pouco mais atrás, você vai perceber que não foram muitos os chamados dentre os poderosos e de nobre nascimento, a começar pelo próprio colegiado apostólico. Quando nós olhamos para aqueles homens iletrados, nós percebemos que não havia nenhum preparo teológico daqueles homens, mas o Senhor é aquele que capacita aqueles a quem Ele escolhe. Amém? Então que o Senhor Ele possa ministrar isso de uma forma muito viva ao seu coração. E esse texto me deu a impressão exata que o Espírito de Deus colocou um alfinete nas mãos do apóstolo Paulo para que ele furasse o balão cheio dos irmãos de Corinto. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: olha, baixa a tua bola, porque o Senhor, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Então, Paulo procura lembrar aos seus filhos espirituais de Corinto que eles foram alcançados por pura graça de Deus. E se nós verdadeiramente compreendêssemos graça de Deus, nós andaríamos de joelhos, porque nós não somos dignos de nenhum só olhar de Deus, e tudo que nós recebemos é por pura graça de Deus. Amém? Amém. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles queridos em Corinto é que eles não poderiam esquecer que foram chamados por Deus apesar deles.
É como se o Senhor dissesse através do apóstolo para aqueles irmãos: quem você pensa que é? Ou quem vocês pensam que são? E o versículo 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eles deveriam lembrar que não eram sábios, nem poderosos, nem nobres. Nenhuma obra meritória havia neles, contudo, Deus os chamou apesar disso. Isso nos mostra, isso nos faz parar para pensar que o Senhor pode usar qualquer um de nós. Muitas vezes nós dizemos: não, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada para Deus. Sabe, você sabe falar, você conversa tanto ao telefone. Você pode falar a respeito de Jesus. Você pode testemunhar acerca daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Compartilhe. Eu sinto falta de cristãos apaixonados por Jesus. Eu sinto falta daquela consciência de que tudo que nós recebemos de Deus, recebemos por pura graça. E graça é favor imerecido de Deus. E hoje eu queria muito que o Espírito ministrasse ao seu coração um desejo enorme de se colocar nas mãos desse Deus vivo como um instrumento em suas mãos. Amém? Havia naquela época uma tendência da igreja a partidarismos e de culto a personalidades semelhante ao que acontece hoje. Certa vez eu fui convidada, ele tem um ministério no Reino de Deus. Aliás, não existe um ministério que insiste em querer implantar, que é o ministério de tapa-buracos. Muitas vezes você é chamado para substituir alguém de última hora. E quando o Senhor chama você para substituir alguém de última hora, para pregar uma palavra, para ministrar um estudo, era você que ele tinha em mente. Aleluia. Não era aquela outra pessoa. Amém? Amém. E certa vez, eu fui chamada para pregar numa determinada igreja. E quem ia pregar naquele dia era uma dessas personalidades. Era uma dessas pessoas que tem um nome, que tem uma proeminência. E quando eu cheguei naquela igreja, tinha 4 gatinhos pingados. Porque de última hora foi dito que aquela personalidade não viria. E quem ia pregar era eu. O povo ficou com medo. Isso vai ser uma desgraça. E eu cheguei lá, tinha 4 gatos pingados. Foi uma bênção. Viu? E o Senhor derramou ali naquela tarde, noite, em nome de Jesus. Né? É assim que Ele faz. Né? Muitas vezes eu misturo os versículos, eu boto o capítulo 28 de Romanos. Eu faço essas misturadas, mas a igreja abstrai e conserta e sabe do que eu estou falando, porque o Espírito ele vai e ministra o coração. É feito quando eu começo a cantar. Meu marido disse que quando eu começo a cantar, misericórdia. Ele disse que, não cante não, minha filha. Eu disse, tá certo, canto não. Porque eu disse, olha, quando eu começo a cantar, aí tem um anjinho que é designado por Deus para afinar até os ouvidos de Deus, para que o louvor ele suba a presença do Senhor e seja com aroma agradável. Mas eu queria dizer a ele que quinta-feira ele não estava aqui, porque o coral foi lindo. Foi bênção. Eu pedi socorro às irmãs e foi uma bênção para louvor e glória do nosso Senhor. Mas vamos continuar olhando para aquilo que estava acontecendo em Corinto. A vocação e identidade do Santo de Deus é ser vaso para ser usado quando e como Ele quer. O próprio Paulo é o exemplo de alguém que, mesmo tendo sido um luminar dentro do judaísmo, não se envergonhava de ter perdido tudo e considerava tudo como refúgio pela sublimidade do conhecimento de Deus. Isso é lindo demais.
né? Quando nós percebemos aquilo que nós já temos em Jesus. Eu glorifico demais o Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Agora, antes de vir para cá, eu vi um testemunho lindo de um casal amado. Esse casal tem lutado muito em várias situações, e o Senhor começa a abrir portas, o Senhor começa a derramar na vida desse casal, e nós glorificamos a Deus por isso. Tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, queridos, no reino de Deus não há lugar para estrelismos humanos, porque a única estrela é Jesus. Amém? Amém. Tudo que somos, temos e fazemos é para glorificá-lo em nome de Jesus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo não queria que aqueles irmãos esquecessem é que, apesar deles, Deus os usaria para a sua excelsa glória. Deus usa você não pelos seus próprios méritos. Ele usa você para que o nome dele seja glorificado. Versículos de 27 a 29 diz o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Cada vez que eu subo aqui, eu tremo nas bases ali. Eu digo: Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor tem certeza que sou eu? Tem certeza que sou eu que o Senhor quer me mandar ali para cima? Mas o Senhor vem e me assiste na minha fraqueza e me conduz em triunfo, semana após semana, até enquanto Ele for servido e me conduzir com vida sobre esta terra. Aqueles irmãos foram chamados para serem os mais estranhos instrumentos de Deus. Olha só, estranhos instrumentos de Deus. Nós somos estranhos instrumentos de Deus. Deus escolheu propositalmente as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Ele escolheu as coisas humildes e desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. No versículo 19 ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A própria mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O Senhor, na sua soberania, usou homens iletrados para impactar o mundo com a sua palavra de vida. Se você não tiver nenhum preparo teológico, mas se você for a única pessoa para levar a palavra de Deus para um sujeito que é letrado do ponto de vista humano, e você disser a essa pessoa que Deus é bom e o diabo não presta, essa pessoa se converte. Se o Senhor estiver nesse negócio. Se o Senhor tiver propósito naquela vida. Tem uma pessoa muito querida nossa que nós esperamos e torcemos para que essa pessoa seja alcançada. É um cientista, é um homem de ciências exatas, mas que é completamente ateu. E a gente tende a achar que alguém dentro dos meios acadêmicos, se levasse a palavra para aquele homem, ele se converteria. Olha o dedinho. Não é assim o método de Deus. O Senhor vai usar alguém humilde, desprezível, iletrado, para levar aquela palavra, e é através de alguém assim que aquela pessoa vai ser impactada com a mensagem do Evangelho. Aleluia. É desse jeito. Amém? Amém? Então, queridos, o Senhor, na sua soberania, usou homens iletrados, como eu disse no início, para que a palavra alcançasse todo mundo conhecido naquela época.
E a mensagem do Evangelho se espalhou como um grande rastilho de pólvora e foi aos lugares mais longínquos da terra daqueles dias. Por que será que o Senhor usa valores e critérios tão estranhos? O versículo 29 responde essa questão, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ser pequeno, ser humilde, não ter títulos, nem nobre nascimento, não é defeito nem vergonha. Aliás, a Bíblia, como fonte inesgotável de sabedoria, nos ensina isso através de pequenos e insignificantes animais. Em Provérbios, capítulo 30, de 24 a 28, diz o seguinte: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, que são coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas; os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos; o geco, que nós chamamos de lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Olha só. Com as formigas aprendemos a poupar para os dias difíceis. Mate formiga, mas não, viu, pastor Mauro? Ele tem uma raiva de formiga, que é um negócio sério. E Davi está aprendendo. Com os arganazes, nós aprendemos a nos defender, nos abrigando na rocha, que é Jesus. Com os gafanhotos, aprendemos a trabalhar em equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Com o geco, aprendemos a ser úteis, porque eles comem as moscas e os insetos causadores de enfermidades. Assim, mesmo sendo insignificantes, Deus os usa para nos ensinar lições preciosas. Se Deus usa esses pequeninos animais, quanto mais você e a mim, apesar de mim. Amém? Amém. Em terceiro e último lugar, Paulo diz àqueles irmãos que eles também não poderiam esquecer de trazer à memória tudo que receberam de Deus. Será que nós temos parado para agradecer insistentemente ao Senhor por tudo que nós recebemos dele? Nós começamos uma campanha essa semana, uma campanha de oração ao meio-dia, oração de gratidão. Você não vai pedir nadinha, você vai agradecer ao Senhor todos os dias ao meio-dia, indefinidamente, para que nós possamos criar uma cultura de ação de graças no meio do povo de Deus. O povo de Deus murmura demais, reclama demais, e crente reclamando não recebe nada de Deus. Mas quando nós começamos a olhar a nossa volta, começamos a contemplar as nossas vitórias com os olhos da fé, e já começamos de antemão a agradecer, o céu começa a conspirar a nosso favor, as bênçãos começam a ser liberadas e o nome do Senhor começa a ser glorificado. Então agradeça a Deus. Você está com uma causa extremamente difícil, uma causa absolutamente impossível. Então você vai olhar para a sua vitória com os olhos da fé. Você vai dizer: Senhor, eu posso ver a minha vitória com os olhos da fé. E a partir de hoje, eu vou começar a te agradecer por aquilo que está sendo liberado no reino espiritual sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu relacionamento, sobre os meus negócios, em nome de Jesus. O povo de Deus precisa acabar com o ciclo de falência no nosso meio. E quando eu falo falência, eu não falo falência apenas de dinheiro, mas falo de falência de posturas, de atitudes que podem mudar vidas. Cadê a gratidão? Só fazemos reclamar, reclamamos o tempo inteiro. Então, meus amados, em nome de Jesus, você tem um filho nas drogas, você tem uma filha com uma situação difícil,
você está passando por um estreito financeiro, você está com a dificuldade tremenda no seu relacionamento familiar e conjugal, comece a agradecer. Diga: Deus, eu sei que o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai restaurar todas as coisas em nome de Jesus. E eu vou dizer a você, Satanás, arreda em nome de Jesus, porque o meu Senhor, Ele é Deus, e Ele é Deus de vitória, e Ele já me vocacionou para a vitória em nome de Jesus. Amém? Versículos 30 e 31 dizem o seguinte: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador e tiveram seus corações regenerados pelo Espírito de Deus, também foram capacitados para a sua obra. Você não precisa de título para fazer a obra de Deus. A igreja precisa acontecer mais do que nunca fora dos portões. Anuncie Jesus em tempo e fora de tempo. Vamos abreviar a vinda do Senhor, falando desse Cristo, falando desse Evangelho do Reino, para quantos ainda não ouviram, sobretudo com atitudes em nome de Jesus. Cada um permaneça na vocação a que foi chamado por Deus. Cada um tem um papel único no reino de Deus. Se você foi chamado para falar de Jesus, fale. Se você foi chamado para louvar, louve. Se você foi chamado para ensinar, ensine. Se você foi chamado para orar, ore. Mas permaneça na vocação a que você foi chamado. Nós vemos muito no reino de Deus um ciúme ministerial, um ciúme por causa dos chamados, dos inúmeros chamados de Deus. Cada um é importante no reino de Deus, e cada um tem um chamado específico. Amém? Então, queridos, o Senhor fez todas as coisas esplendidamente. Ele é a grande força motriz que aciona seus instrumentos, por mais insignificantes que possam parecer, para realizarem a sua obra sobre a terra. Jesus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo vem dele, é por ele e por meio dele, para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? E para terminar, o que esse texto pode nos ensinar neste dia? Em primeiro lugar, a maior das vocações do Santo de Deus é ser instrumento em suas mãos. Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus? Muitos estão tão ocupados com suas próprias coisas que não têm tempo para se colocar como instrumento nas mãos do Senhor. O instrumento é um agente mecânico na execução de qualquer trabalho e precisa de uma mão que o utilize. Na oficina de Deus tem um instrumento certo para cada tipo de obra a ser realizada. Portanto, nos alegremos em ser instrumentos e canais nas mãos do nosso Deus. Segundo lugar, o instrumento não tem vontade própria, ele se deixa usar pelas mãos que o manejam. Terceiro lugar, não se supervalorize como instrumento. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. E finalmente, lembre-se, o critério de escolha de Deus é diferente do homem. Ele usa as coisas loucas, fracas, humildes e desprezíveis para envergonhar os sábios e os fortes, e para reduzir a nada os que pensam ser grande coisa. Amém? Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?